que nós estamos aqui meditando nessa noite, nós vamos ver algumas coisas interessantes para a nossa vida, irmãos. Não é? Por exemplo, nós vamos meditar sobre 3 pontos interessantes. O primeiro é chamar-se a si um dos discípulos. Aí a gente vai ver o que vai falar. Segundo, quem é fiel no milho também é fiel no moinho. E em terceiro lugar, se a lei não foste fiel, quem vai confiar aquilo que é seu? Não é? Então, esses 3 pontos que a gente vai meditar nessa noite. Mas, queridos, o que é um mordomo? Uma parábola, nós já vimos aqui que uma parábola pode se referir a uma narrativa, não é? Mas o que é mesmo um mordomo? Um mordomo, queridos, é um profissional de confiança, responsável por administrar uma residência, um hotel ou qualquer outro estabelecimento comercial. Então, o mordomo é uma pessoa dotada de responsabilidade, porque nenhum senhor vai entregar as suas coisas para uma pessoa irresponsável. Não. Todo senhor que tem as suas coisas está sempre à procura de pessoa cada vez mais responsável para entregar as suas coisas, não é? Então é isso, queridos irmãos, que nós estamos vendo aqui nesta mensagem. Colocando na tela aí, o Max já está na tela aqui, irmãos, olhe bem aqui, ó. E dizia também aos seus discípulos. Quem dizia? O Senhor Jesus. Dizia aos seus discípulos: havia um certo homem rico. Quem era o homem rico? Jesus. Que ele está falando aqui numa parábola, não é? É uma narrativa, não é? Mas se refere exatamente ao Senhor Jesus. Este homem rico, a qual tinha um mordomo e foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele criou um homem rico, Jesus, vamos dizer assim, chamando disse: que é isso que eu ouço de você? Que é isso que eu ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderá ser mais o meu mordomo, se não prestar conta. Interessante, irmãos queridos, como o Senhor Jesus, ele detalha essa parábola de uma forma muito simples de se entender, na verdade. E o mordomo, irmãos, ao ouvir isso do seu Senhor, ele disse consigo: que farei agora? O mordomo ficou com as mãos na cabeça ao ouvir isso do seu Senhor. Que farei? Pois agora o meu Senhor me tira a mordomia, e aí como vou ficar? Aí ele diz assim, irmãos: cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que ele de fazer. No mesmo instante que ele sai daquela
preocupação, o que fazer, como que vai ser. O meu senhor tirando a minha mordomia, mas de repente ele vai dizer assim: sei o que vou fazer, sei o que tem que fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me receba em sua casa. E chamando a si um dos seus devedores, os devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele pergunta: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse ele: toma a tua conta e assenta-te, e já escreve 50. Ele chamou outro e diz: tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse ele: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente. E aí o Senhor vai e conclui dizendo: porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Interessante, irmãos amados, o Senhor Jesus, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe tudo. É aquilo que cantou a irmã aqui, que o nosso Deus, Ele tem preparado coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas que o ouvido não ouviu, os olhos não viram, Ele tem preparado para nós. Não é verdade? Porque o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é muito grande, irmãos amados. Aí no verso 9 diz assim: eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é infiel, aliás, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é infiel ou injusto no mínimo, também é injusto no muito. E aqui, irmãos, está, porque às vezes tem pessoas que elas reclamam: porque eu não sou fiel, porque o que eu ganho é pouco, é muito pouco, não dá nem para a gente se abastecer. Mas, irmão, eu quero, não vou contar um testemunho, não, vai gastar o tempo, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Quando eu aceitei Jesus, eu entendi a palavra de Deus, eu passei com a minha esposa a sermos fiéis. Nós ficamos um ano assim, ainda não entendia, mas mais ou menos um ano nós passamos a entender a palavra de Deus, porque, olha, se toda quinta-feira nós estamos na Santa do ensinamento, como é que não aprende, né? Aí tem que aprender mesmo, né? E aí começamos a dar o nosso dízimo daquilo que nós, a gente não tinha emprego, ninguém tinha salário, daquilo que Deus preparava para a gente, do esforço, da roça. Eu vou dizer aqui uma coisa para vocês, que eu estava no meu dízimo, irmãos, como ainda hoje eu estou. Naquele tempo eu trabalhava na roça, eu plantava feijão, eu plantava cajueiro, eu tinha, né,
a safra da roça. Eu cheguei a plantar até arroz, irmãos, uma terra de arroz que o sogro tinha, né? Ainda está lá, ele é mais velho, mas tem um irmão da minha esposa que mora lá e planta arroz ainda. E do arroz que eu plantei lá, eu tirei muito arroz. Foi 2 anos que nós plantamos, não foi? E eu vim trazer, bem aqui nessa casinha de frente aqui da igreja, casa do pastor João, eu vim trazer, irmãos amados, 2 sacas de arroz. Entendeu, irmãos? Naquele tempo, seria nos anos 90 e alguma coisa, 91, 92, por aí assim. Porque em 94 nós fomos para a Flórida, né? Então, irmãos, quando a pessoa ela tem no seu coração, ela tem o desejo de ser fiel, ela é fiel no pouco que vier nas mãos dela, ela é fiel. E aquele que não tem, irmãos, pode cair dinheiro com uma folha nas mãos dela, não vai ser fiel. É o que quem falou isso aqui foi Jesus. Jesus não mente, irmãos. Jesus fala a verdade, dura de se ouvir, mas é a verdade, meus queridos. E graças a Deus, daí para cá, queridos, nunca teve um mês para dizer assim, não teve o dízimo do Zé Francisco na igreja, não. Todo mês, graças a Deus, irmãos, porque um pouco ou muito, tanto que Deus me desse a parte que era do Senhor Jesus, eu toda a vida entreguei na igreja de Deus, não é agora porque eu sou pastor, não. E também porque eu sou pastor, não me dá o direito de deixar de ser dizimista, não. De forma, aí é que tem que ser. Ninguém tem esse direito de deixar de ser, irmãos. Todos nós temos que ser isso se nós quisermos, não é? Se nós quisermos sermos abençoados, né? E as bênçãos de Deus vêm pela obediência. E ser um dizimista, um ofertante da casa de Deus, é ser obediente, irmãos. E à medida que a gente vai obedecendo ao Senhor, Ele vai nos abençoando. Assim é o pai de família. O pai de família pode ter 10 filhos. Hoje ninguém tem mais 10 filhos. O pai de família hoje é 1, 2, 3, no máximo 4, né? Mas lá no meu tempo, meu pai, mas a minha mãe teve 8. Então hoje estão vivos 8. Mas naquele tempo tinha pai de família que tinha até 20, 15 filhos, 20 filhos. Mas todavia, aquele que é mais obediente, o pai ama mais. Sempre que aquele já não, o pai e a mãe ama todos, mas não ama igualmente não, irmãos, todos igual não. Aquele que é mais obediente, ele ama mais. Aquele que é mais obediente, ele não ama muito não, porque ele é desobediente, né? Você pode prestar atenção, querido, né? Na história. Da mesma forma, é Deus. Deus é nosso Pai, irmãos amados. Eu vi uma mensagem do pastor idoso, sei lá, de uma pessoa que na verdade não tem nem pico de respeito por Deus, porque Deus é nosso Pai. Se nós tivermos que falar com Deus, pedir alguma coisa para Deus, nós vamos ter que pedir a Ele como Pai, porque Ele é nosso Pai, e é Ele que nos dá, irmãos amados. E se Ele não nos der, nós não temos. E se Ele nos der, vamos tirar a parte que é dele e entregar para Ele. Lamentável a Deus, a parte que é de Deus. Então está sendo pouco, é fiel no pouco, pode esperar, porque vai aumentar, porque o Pai que está nos dando, Ele é fiel, irmãos amados, para nos abençoar. Então, meus queridos irmãos, é isso, queridos. Então, aí o Senhor Jesus, concluindo esta mensagem, no verso 2, ele diz assim: e no alheio não foste fiéis,
é vosso. Aí o verso 13 conclui: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que as riquezas. Indo ver no dicionário, você vai ver que esta palavra, a Mamon, é a riqueza. Pois bem, mas vamos entrar aqui em algumas passagens da Bíblia para nosso aprendizado, irmãos, nessa noite. Chamando-se assim um dos devedores. Paulo também vai dizer, lá em Romanos capítulo 13, versículo 8, o irmão Max vai colocando aí na tela do Data Show. Olha o que Paulo vai dizer acerca dessa palavra, irmãos amados. Em Romanos 13, 8, ele vai dizer assim, ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor, porque vos ameis uns aos outros, porque quem ama ao outro cumpriu a lei. Ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor, irmãos amados. Aleluia. Então, queridos, o amor nós precisamos dever ele, ou seja, amar uns aos outros, meus irmãos amados. É mandamento do Senhor, nosso Deus, queridos. Por isso é que o mordomo aqui chama aquele servo devedor do Senhor e disse: toma a tua conta e vai pagar. Vai pagar. Entendeu, queridos? Não podemos ficar devendo. Fizemos um negócio, estamos devendo. Nós temos que entender que nós vamos ter que cumprir com aquela dívida, aquela obrigação no dia determinado que a gente marcou. Eu marquei de pagar tal tempo. Aquele tempo deve ser agendado, marcado no nosso caderno de agendamento, irmãos, para não esquecer, porque tem alguns que às vezes dizem assim: não, eu esquece mesmo, eu esqueci que tinha comprado, que não paguei. Isso acontece mesmo, mas a gente precisa fazer isso, anotar, irmãos, anotar para estar com cuidado no tempo certo, pagar a nossa dívida, porque quem deve e não paga, irmãos, é infiel também não entra no reino dos céus. Então vamos lá, continuando. Olha o que disse Davi no Salmo 37, versículo 21, irmão Marcos, coloca bem aí. Glória a Deus. Então, o irmão Davi também toma o direito de falar desta palavra maravilhosa deste salmo, e ele diz assim, 37, 21: o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e faz o quê? E dá. Seja pensou isso, irmãos amados? O ímpio é terrível. Quantas pessoas que têm levado calote, porque o ímpio ele é caloteiro. Pastor, e se viver um crente que também é caloteiro, é ímpio também. Não vai fazer diferença a palavra, não muda não. Porque é crente porque aceitou Jesus? Não muda. A palavra ela é a mesma palavra, irmãos amados. Não tem como mudar. Então, queridos, quando eu botava banca, e quando eu assumi a igreja, eu botava banca, irmãos, na feira, lá em frente ao açougue. Eu passei muitos anos botando banca, né? Ali, eu vendia as coisas. Mas quando eu assumi a igreja aqui, aí não deu mais para conciliar a banca, e foi acabando a banca.
quebrando, fui comprando mais as coisas, fui vendendo aquilo que tinha. Ah, meu amigo, mas aí eu vi coisa. É que eu peço algumas pessoas que me compravam fiado, presbíteros ajudam, pastor Chaves. Quando eu disse assim, não vou mais vender, vou acabar a banca, vou vender só o que tem, tchau, esse já era. Nunca mais apareceu, irmãos amados, e eu fiquei no prejuízo. Mas talvez assim, aqueles que eram ímpios mesmo, mas aqueles que na verdade eram fiéis, irmãos amados, veio pagar. Agora eu digo que é muito difícil uma pessoa que tem um comércio que vende fiado para todo mundo, não. Às vezes tem as pessoas que a pessoa deixa de vender porque desconfia, né? Mas tem pessoa que você confia e quando você vende, depois de ganhar a sua confiança, aí é outra história. Não é, irmão Francisco? Vocês estão sabendo que está ligando, né? Comece assim, meus irmãos amados. Quer nunca levar calor, nunca venda fiado para ninguém. Porque se você abrir mão para vender fiado, vai ter alguém que não vai te pagar. Então é assim que as coisas acontecem. Mas o ímpio, ele toma emprestado e não paga não, querido. Mas o justo, ele não só paga, como até se compadece e até dá. Entendeu, irmãos amados? Então é assim. Pois bem, vamos lá, vamos continuar. Provérbios 22 e 7, irmão Marcos, coloca bem aí. Glória a Deus. 22 e 7. E o tempo passou, não foi? Meu Deus. Olha aqui, ó. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo de quem? Do que empresta, né? Quem toma emprestado é servo do que empresta. Aí lá no versículo, pula para o mesmo capítulo, Provérbios, versículos 26 e 27, irmãos. Aí o que diz aqui, ó, nos versículos 26 e 27. Não estejas entre os que se comprometem, e entre os que ficam por fiadores de dívidas, pois se tens com que pagar, deixaria que te tirassem até a tua cama de debaixo de ti. É interessante, quando o mordomo pega aquele primeiro devedor do seu senhor, e ele diz: pega a tua conta, vai, paga, vai pagar o que deves, não é? Interessante, irmãos. E o outro devedor, no versículo 7, diz: e disse depois o outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse: toma a tua conta, escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido de forma prudentemente, né? Veja, irmãos, como o Senhor é tão maravilhoso, queridos, que até aquele que muitas vezes é um mordomo infiel, mas quando ele passa a mudar de vida, deixa de ser infiel para ser fiel, ele recebe o louvor do seu Senhor. É o que fez aqui o Senhor. Entendeu, irmão? O mordomo estava sendo infiel, mas ele chegou a um ponto que ele disse assim: não, eu vou me ajeitar, eu vou me consertar. Aí
o Senhor disse e louvou aquele mordomo. Por quê? Porque ele agiu prudentemente, irmãos amados. Isso é prudência. Isso é prudência. E o Senhor se agrada daqueles que são prudentes. Glória a Deus. Segundo lugar, quem é fiel no mínimo também será fiel no muito. Olha o que diz a palavra lá em Lamentação, capítulo 3, versículo 22 e 23. Eu vou correr rapidinho aqui, eu já vou encerrar, irmãos. Vamos lá, Lamentação 3, 22 e 23. Olha aqui, ó. Olha aí, irmãos, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Já pensou, irmãos amados, se esse mordomo infiel, ele não tivesse parado, pensado um pouco assim, e tivesse dito assim: não, eu vou deixar de ser fiel, eu vou passar a ser fiel, eu vou fazer a coisa certa. Você entendeu, irmãos? Ele não seria alcançado pela misericórdia do Senhor. Mas como ele fez assim, as misericórdias do Senhor alcançaram ele. As misericórdias de Deus são grandes, irmãos, e não tem fim elas. Glória a Deus. Não tem fim. Terceiro, se tua lei não foste fiéis, quem vos daria o que é seu? Quem confiaria o que é seu? Olha o que diz a palavra. Vamos ver. Mateus capítulo 24, versículo 45 a 47. Coloca bem, meu filho. Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim, servindo na fidelidade, meus amados. Em verdade vos digo que porá sobre ele todos os seus bens. O Senhor porá ele sobre todos os seus bens. Aleluia. Ou seja, irmãos, se nós somos fiéis aqui na terra, nós vamos ter o privilégio, meus amados, de sermos colocados sobre os bens que Deus tem preparado para nós na eternidade. Aleluia. O louvor que a irmã cantou foi muito parecido com esta mensagem, porque é assim que Deus faz, queridos irmãos. E ainda, só para a gente concluir, Deuteronômio capítulo 10, versículo 16 e 17, e eu aqui já encerro. Coloca bem aí, meu filho. Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos. Deuteronômio 10, 16 e 17. Diz assim a palavra: circuncidai, pois, o prepulso do vosso coração, e não mais
endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Então Deus, Ele é assim, irmãos amados, o coração que se molda, esse coração, o Senhor abençoa, meus irmãos amados, as promessas de Deus vêm sobre ele. Aquele que endurece a sua cerviz, infelizmente aí é uma outra situação. Então fica esta palavra, queridos, para a meditação da igreja do Senhor nosso Deus, porque todos nós aqui somos cegos. Eu sou cego, você é cego, você é cego, todos nós somos cegos. Então, para que Deus nos chamou para este lugar? Para que nós dessemos o sustento a esta casa, para que nós dessemos o sustento a esta casa, para que esta casa tenha um mantimento, para que ela possa estar funcionando de portas abertas com toda a dignidade, irmãos. Deus nos chamou para isso. Por isso, todo crente precisa entender a palavra de Deus e ser fiel naquilo que Deus coloca nas suas mãos. Se você quer ser abençoado, meu irmão, abençoado aqui na terra com as bênçãos materiais, e na eternidade ser abençoado com a bênção da salvação. Amém? Deus abençoe, queridos. Não vou mais tomar o tempo dos irmãos.